Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do Salmo 128. Eu sou Caleb, o seu amigo virtual, e te convido para aprender mais da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio com Giovana Cristina, intercessora do Relógio Mundial de Oração. E eu sei que esse estudo vai fortalecer a sua fé e trazer direção prática para o seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. E depois me deixe saber o que mais falou com você nesse estudo, e escrevendo aqui nos comentários qual parte tocou o seu coração. Agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida. Então vamos continuar hoje o nosso estudo de Deuteronômio. Hoje nós estamos no capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Nós vemos que o capítulo 18 começa com a repetição dos direitos dos levitas e dos sacerdotes. E quando falamos de direitos, na verdade estamos falando daquilo que já foi estudado lá no livro de Números, no capítulo 18, que trata do direito ao sustento, do direito ao salário que os levitas e os sacerdotes teriam. Lá é dito que eles não teriam direito à herança da terra, mas teriam direito ao salário que traria sustento para eles e para suas famílias. Pois é claro que os levitas e os sacerdotes seriam homens casados. E aqui, novamente, esse salário é definido para aquela geração que iria tomar posse de Canaã, para que soubessem que os levitas e os sacerdotes não teriam porção naquela terra, mas receberiam a justiça feita pelo Deus da justiça, que já havia criado meios para que eles não ficassem desamparados. E quais seriam esses meios? No versículo 1, nós vemos que eles ficariam com parte das ofertas queimadas. No versículo 3, vemos que ficariam com parte dos sacrifícios. E no versículo 4, vemos que ficariam também com os dízimos. Então entenda que esse foi o sistema de justiça criado por Deus para que não faltasse sustento aos levitas nem aos sacerdotes. As 11 tribos de Israel teriam terras como herança, ou seja, como fonte de sustento. O sustento das 11 tribos viria daquelas terras, mas a tribo de Levi teria apenas o Senhor. E foi por isso que o Senhor criou para eles esse sistema de sustento. Veja que aquela geração, diante de Moisés, entraria em Canaã, tomando posse da terra, já sabendo que deveria sustentar os levitas e os sacerdotes. Depois, nós vemos que Deus, sendo justo, estabeleceu até mesmo o sustento dos profetas, porque ninguém poderia comparecer diante de um profeta de mãos vazias. Não se podia usufruir do dom que Deus havia dado ao profeta gratuitamente. Nem sempre o profeta traz revelação. Muitas vezes ele traz um conselho que vem de Deus. Comparecer diante dele de mãos vazias era considerado uma afronta, pois o profeta vivia do dom que o Senhor lhe havia concedido. Caminhando pela palavra de Deus, nós vemos que os bons reis de Israel continuavam sustentando a classe sacerdotal e os direitos dos levitas. Vemos também que até reis e rainhas de Belial, feiticeiros como Jezabel, sustentavam os sacerdotes, no caso, os sacerdotes de Baal. Isso revela uma consciência espiritual, uma consciência de reverência. Quando chegamos a Jesus, no livro de Mateus, vemos ele falando sobre o dízimo. Jesus não estava sendo contra o dízimo nem o condenando. Ele estava falando para uma nova geração, formando a sua igreja. Ele não disse que não precisamos dizimar, mas ensinou que juntamente com o dízimo deveriam caminhar o juízo, a misericórdia, a fé e a verdade, coisas que somente o Espírito de Deus pode colocar no nosso coração. Essa é a reflexão que o Espírito Santo quer nos trazer para os dias de hoje. As pessoas estão cansadas de tanta corrupção e, por causa disso, acabam distorcendo a palavra de Deus. Às vezes, a mágoa e o ressentimento são tão grandes que usam a própria palavra de Jesus para distorcer toda a Escritura, esquecendo que ele disse: "Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la." Por isso, muitos começam a negar o dízimo, quando o correto é fazer o que Jesus ensinou e o que a Torá nos ensina. Nós devemos continuar dizimando e ofertando, porque Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus, especialmente no livro de Provérbios, nos ensina a cuidar da causa dos pobres. Quando alguém fala contra o dízimo e contra as ofertas, está rejeitando a palavra de Deus como um todo. Os levitas do Senhor devem ser sustentados pela obra. O apóstolo Paulo nos ensina que aquele que preside bem é digno de um bom salário, especialmente aquele que pratica o juízo, a misericórdia e a fé, anda na palavra, cuida dos necessitados e vive uma vida santa. A herança do levita, daquele que se dedica à obra, é o Senhor. Ele não deve amontoar riquezas.
Se alguém que se diz levita escolhe ajuntar riquezas para si e rejeitar o Senhor como herança, isso é um problema dele com Deus. Ele prestará contas a Deus, não a você, mas você não pode distorcer a palavra por causa dessas pessoas. Busque do Senhor. O Espírito Santo te dará direção para entregar a sua semente onde você é alimentado espiritualmente. Desde o início deste ministério, eu desejei no meu coração dizimar numa obra. Eu dizia, Senhor, quando essa obra tiver condições, eu quero dizimar nesse ministério. E o Senhor tem me abençoado. Temos mantenedores fiéis e eu oro por eles. Presto contas, envio relatórios e digo claramente onde o dinheiro está sendo aplicado, inclusive em Israel, e também no sustento de missionários. Faço isso porque sei que um dia prestarei contas ao Senhor. Então, minha irmã e meu irmão, faça o que o Senhor te ensinou. Cumpra o que Jesus te ensinou. Não permita que a mágoa causada pela corrupção que existe no mundo e nas igrejas te leve a distorcer a palavra de Deus. Amém? Espero ter te abençoado tremendamente com esta palavra. Que Jesus te abençoe, que o Senhor te prospere e te cure a ti e a tua família. Que o Senhor te faça cada vez mais fiel no dízimo, nas ofertas e no sustento de profetas e missionários, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe a ti e a tua família com a bênção do Salmo 128. Um beijo, fique com Deus e até o próximo estudo em nome do Senhor Jesus, se Ele assim permitir. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.